Bom dia, tudo bem, meus amores? Hoje, quarta-feira, já estamos chegando na metade da nossa semana. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre as profissões. Vocês lembram que essa semana nós estávamos falando das profissões lá da nossa escola? Das pessoas, dos adultos que trabalham na nossa escola? Falamos da secretária, falamos do faxineiro, da diretora, da coordenadora, dos professores. Essa semana até tivemos uma visita bem especial, que foi na segunda-feira, estão lembrados? A Prof. Jane entrou para conversar com a gente sobre a profissão dela. O Prof. Rude também entrou, conversou sobre a profissão dele. O Prof. Rude, ele é professor de artes, mas ele canta, ele ensina musiquinhas para os alunos, ele ensina a fazer várias obras de artes, várias pinturas, e ele lá na escola, ele também auxilia as professoras, a diretora, a coordenação, quando precisa usar o computador, precisa lidar com o computador na biblioteca, tudo isso ele ajuda e auxilia. A Prof. Jane é a coordenadora lá da educação infantil, aonde fica a nossa salinha. Ela ajuda as crianças, ajuda as profs, o que precisar, ela sempre está ali para nos ajudar. Olhem só que legal, aprendemos duas profissões. Ontem nós falamos um pouquinho sobre as profissões que estão lá no nosso livro, ó, na nossa atividade de ontem, ó. A fotinho, ó, da profissão da professora, da secretária, do faxineiro, da diretora. Cada profissão dessa, cada um tem a sua função. O faxineiro, o que ele faz? Ele cuida da limpeza da nossa escola, para a nossa escola sempre estar bem limpinha, não ficar suja. A secretária cuida da relação do nome de todos os alunos, atende os pais, ela sabe quantos alunos tem em cada sala, o nome de cada criança. Viram só? Cada um tem uma profissão. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as profissões. Nós conhecemos algumas profissões que tem lá na nossa escola. Mas vocês conhecem mais alguma profissão? Vamos pensar? Nós pensando, nós vamos poder ver a profissão do papai, a profissão da mamãe. Lembra que a prof mandou uma atividade bem no início desse nosso novo livro? Pedindo para fazer uma entrevista com o papai, com a mamãe, para a gente saber a profissão deles. Teve alguns amiguinhos que mandaram para a prof, falando a profissão do papai, a profissão da mamãe, mas tem alguns amiguinhos que não conseguiram mandar ainda, a prof está esperando. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre essas profissões. Quem não perguntou para o papai e para a mamãe ainda, pergunta. Pode perguntar para o vovô, para a vovó, para o tio, para a tia, para a gente conhecer várias profissões. Temos que perguntar qual é a profissão deles e temos que saber o que eles fazem na profissão deles. Qual é a função deles? Então, vocês podem perguntar para conhecer um pouquinho mais sobre essas profissões. Então, agora que vocês já foram lá, perguntaram para o papai, para a mamãe, para o tio, para a tia. Nós vamos pedir ajuda para o papai ou para a mamãe, quem estiver pertinho de vocês, para auxiliar nessa atividade. Agora, nós vamos pedir ajuda do papai e da mamãe para fazer uma lista de várias profissões. O nome da profissão dos familiares, algumas profissões que vocês já conheceram. Vamos fazer uma lista, pedir para o papai e para a mamãe. Eles mesmos podem escrever o nomezinho assim numa folhinha de papel para a gente saber quais são as profissões que vocês conheceram, as profissões da família. Que na nossa live nós vamos conversar sobre isso. Depois que já fizeram a lista com o nome das profissões, nós vamos pegar o nosso livro,
lá na página 15. E nós vamos ver que tem 6 fotinhos, ó, de algumas profissões. A primeira fotinho, aqui onde está o dedinho da prof, é a profissão de médico. No ladinho, ó, pode ser um motorista, está dirigindo o carro, motorista. Embaixo, ó, do engenheiro. No ladinho da professora. Embaixo dos policiais. E do ladinho os músicos. Olha só quantas profissões tem no nosso livro, mais algumas para a gente poder conhecer, né? Agora vocês vão ver a lista que vocês fizeram com as profissões dos familiares e os das fotinhos do nosso livro. Vocês vão ver quais dessas profissões aqui, se tiver alguma dessas aqui, que vocês colocaram na lista de vocês. Se vocês colocaram alguma dessas profissões aqui, ó, médico, motorista, engenheiro, professor, policial e músico, na listinha de vocês, se for igual, vocês vão circular apenas as que vocês escreveram na lista, que o papai e a mamãe escreveu na lista. No ladinho, vocês vão fazer um desenho de uma profissão que não está aqui no nosso livro, mas que vocês escreveram na lista de vocês. Entenderam? Daí nós vamos desenhar ali. E a prof vai mandar depois um outro videozinho com várias profissões, várias fotinhas de profissões para a gente poder conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, ó, às 10h30 a prof Cris vai entrar na nossa live, vamos conversar sobre essas profissões e a prof vai querer ver quais foram as profissões que vocês colocaram na lista de vocês e se conseguiram fazer a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, ó, beijo e até daqui a pouco.